E bem, pessoal, e claro, né, como eu falei para vocês que nós temos dois modos particulares aí de transmissão em rede sem fio, o PCF e o DCF. Para que haja um ordenamento do PCF e do DCF, né, e do envio de quadros de controle na rede, você especifica espaçamentos interframe, tá? Temporizadores de tráfego. É como se fossem time slots, e esses time slots aí são delegados a um respectivo tipo de quadro. Tá? Isso ajuda também na organização da rede. Tá? Então, basicamente, nós temos esses 4 time slots possíveis. Tá? Primeiro time slot, chamado de CIFS, esse aqui é o mais prioritário, chamado de Short Interframe Space, menor intervalo entre os elementos de protocolo. De maneira geral, o CIFS, na verdade, é o intervalo de tempo inicial, primeiro, mais prioritário, para você transmitir quadros de controle. Que tipo de quadro de controle, pessoal? Famosos RTS, CTS, por exemplo. Tá? AC. Faz todo sentido, né? Se o RTS e o CTS não tiverem prioridade na rede, né, em detrimento de outro tipo de quadro, vai ficar mais difícil de você conseguir transmitir alguma coisa, né? Caso você esteja realmente utilizando lá o protocolo CSMA-CA. Tudo bem? O segundo mais prioritário é o PIFs, né? De PCF, né, pessoal? Point Coordination Function, né? O modo POD que nós comentamos agora há pouco. Então, esse é o intervalo de tempo onde o access point vai ter controle do meio físico, tá? O time slot dele para a transmissão, para a negociação de POD. Tá? Então, é o intervalo de tempo controlado pelo access point. Tá? Quando o access point vai tomar a iniciativa de delegar quem vai transmitir a informação naquele respectivo momento. Ok? Lembra que o PCF é um modo opcional, então normalmente nos access points esse espaçamento interframe aí, né, na vida real ele não é utilizado. Tá? E o terceiro, né, mais prioritário, né, ou segundo menos prioritário, como preferirem, é o espaçamento aqui onde vai ter a transmissão em DCF, tá? Distributed Coordination Function, né? O DCF Interframe Space, aqui que eu costumo dizer que é a guerra, né? Aqui você tem uma guerra aí onde todo mundo vai tentar, nesse time slot, nesse espaçamento de interframe, tentar transmitir aí a sua informação. É aí onde seu tablet, seu celular, o seu notebook vai tentar acessar o meio físico primeiro para transmitir os dados. Tá? Ou seja, é o espaçamento interframe controlado pelas estações. Tá bom? E o último espaçamento interframe chamado de EIFS, né? O Interframe Space Extended, normalmente usado em caso excepcional, quando você precisa aí retransmitir um quadro, né? O 802.11 no seu quadro específico tem a possibilidade de uma marcação do quadro para transmissão ou por perda, né, desse quadro, ou então por alguma inconsistência nos seus dados. Tá? Então, CIFS é o mais prioritário, tá? O PIFs aqui é o do meio, né? E, enfim, eu tenho até uma figura aqui. O CIFs, né, é o primeiro, né, que vai tomar a iniciativa de transmitir no meio físico, e seguido de todos os outros intervalos aqui. CIFs, PIFs, DIFs e EIFs. Uma coisa que é importante falar é que dentro do tempo de IFES, né, esse intervalo de tempo aqui, né, pode começar aqui, né, desse círculo onde eu coloquei, pode começar até daqui, dependendo aí se o CIFES, né, e o PIFES não transmitirem. Tá? Então, quando, por exemplo, eu tenho um dispositivo qualquer, o meu computador, e eu consigo acesso ao meio físico, tá? Eu mando uma mensagem também em broadcast na camada de enlace chamada de nave. Tá? Digamos que é um vetor de reserva de tempo, ou seja, ele está dizendo o seguinte: ok, esse computador aqui, né, o meu computador do Bruno,
peguei esse time slot e eu vou transmitir durante 9 nanosegundos, por exemplo. Então eu mando uma mensagem NAV em broadcast e todo mundo que receber este NAV vai saber que, por exemplo, eu estarei transmitindo pelos próximos 9 nanosegundos. Em consequência, todo mundo que está no meu raio de atuação aqui, seja em rede de infraestrutura ou seja rede ad hoc, vai ficar em silêncio. Tá? É até uma forma de você economizar energia dentro do seu dispositivo. Você não vai precisar tentar acessar o meio físico dentro desse time slot. Você já sabe que ele está indisponível. Ok? Então, vamos para uma questão aqui. Questão de 2009 do IBGE. Percebam, pessoal, que essa figura é familiar para vocês, né? Então, me prova, você tem uma chance boa de encontrá-la. Tá? Então, questão motivacional, diria. Né? Então, a figura acima apresenta o espaçamento entre quadros utilizando no padrão de 102.11. Nessa perspectiva, considere as características abaixo. Então, o R, né, é o mais prioritário. Quem é o mais prioritário, pessoal? O espaçamento CIFS, né, o intervalo número 1, onde eu posso mandar mensagens ZAC, CTS, RTS. Tá? E o segundo aqui, né, o S, é usado quando o AP deseja efetuar uma comunicação com um dispositivo na sua WLAN através do modo PODIN, né, ou então PCF também chamado. Esse modo qual é, pessoal? Nada mais é do que o PIFS, correto? Então, o intervalo PIFS é o segundo intervalo. Né? Nós temos o CIFS, temos o PIFS, temos o DIFS e temos o EIFS. Tá? Então, intervalo 1 e intervalo 2. Então, naturalmente, a questão correta aí, letra A. Então, eu fiz aqui um resumo, tá, dos principais tópicos que vocês precisam saber aí no tocante a rede sem fio. Eu digo que você consegue aí com esse slide resolver uma boa quantidade de questão de prova. Talvez 70% das questões de rede sem fio estejam nesse slide aqui. Tá? Talvez até um pouco mais, mas eu prefiro ser mais realista neste tocante. Apenas para encerrar a camada de enlace de rede sem fio do 802.11, eu só queria citar mais um tipo de quadro, né, um quadro aí de gerenciamento e controle chamado de Beacon Frame. Para que serve o Beacon Frame, pessoal? Você já deve ter percebido que quando você tem um computador, um celular, um tablet, você quer ver o sinal dele, se o sinal está do seu celular até o access point está forte ou não, as características do access point, se ele usa padrão G, se ele usa padrão N, quais taxas de transmissão possível, o nível do sinal. Quem vai informar tudo isso é justamente esse quadrinho aqui chamado Beacon Frame. Tá? Então, normalmente, quando você tem lá no canto inferior direito do seu computador, aquelas barrinhas assim, né, informando aí qual é o nível de sinal que nós temos, quanto maior o nível maior, a tendência natural é que você esteja recebendo mais Beacon Frames. Tá? Enquanto você tem um nível menor, você está recebendo uma quantidade de Beacon Frames aí baixa e, consequentemente, o seu sistema operacional já consolida essa informação, informando que o sinal está fraco. Tá? E vocês devem perceber também, às vezes, uma intermitência. Né? De repente, seu sinal está em 1 e meio segundo depois ele está no máximo aqui, 5. Tá? E, como é que isso está acontecendo? Bem, eu já entendi, Bruno. Eu sei que estou recebendo mais Beacon Frame de repente. Mas como é que eu estou recebendo isso? Possivelmente o seu equipamento está numa posição onde não está conseguindo a recepção do sinal 802.11 de maneira direta. Então você está conseguindo pegar o sinal aí por reflexão, por difração, por refração ou qualquer outro fenômeno físico.
Tá? Então isso pode alterar, né, tanto na reflexão, né, você pode ter dois sinais refletidos, eles podem tanto somar como subtrair um do outro. Ok? Era só isso que eu tinha para realçar para vocês também. Quando vocês tiverem um tempo, eu sugiro também que olhem depois o quadro 802.11. Tá? Não é um quadro complicado.